Minha vida é uma semente de fidelidade de Deus, uma bênção. Meu companheiro, meu amigo tem me ajudado lá na igreja muito, muito. Tem dia que eu falo, hoje não dá. Dá sim, nós vamos. Lindo, hoje não dá. Dá, nós vamos. E ele é o primeiro a estar lá, passar, enfim, e tem me levantado ali. Porque a Bíblia diz que quando é bom andar de dois, né? Porque quando um não está forte, o outro levanta, e assim é a caminhada com Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quando o apóstolo Adilson compartilhou comigo o objetivo dessa campanha desses dias, é algo que também tem testificado no meu coração, e eu tenho ministrado isso lá na igreja continuamente, sobre o nosso posicionamento em Jesus, sobre o nosso posicionamento em Cristo. O apóstolo estava aqui comentando que hoje a igreja precisa de um avivamento. Hoje nós nos deparamos com uma triste realidade. Muitas vezes nós precisamos evangelizar os próprios crentes que estão dentro da casa do Senhor. E é um tempo de restauração, igreja, é um tempo de alinhamento. Essa pandemia, ela veio, não foi o diabo não, foi Deus que permitiu. Porque Deus tem um controle de todas as coisas. E se Ele permitiu, é porque há um propósito nisso. E isso tudo, onde o mundo parou, onde tantas pessoas se perderam as suas vidas, onde nós tivemos que ficar isolados dentro da nossa casa, e comprometendo até a comunhão na igreja, isso tudo há um propósito. E eu compartilhei isso na nossa igreja. Quem entendeu esse propósito, apóstolo, desfrutou de muitas coisas em Deus. Quem entendeu esse propósito, desfrutou de milagre, de provisão, de livramento, de cura, de comunhão entre a família. Quem não entendeu ainda está perdido, com medo da pandemia. Mas nós precisamos de um alinhamento naquilo que Deus tem para as nossas vidas, igreja. Nós precisamos saber quem nós somos e para que viemos. Quem nós somos e para que viemos. Isso é fundamental para que eu e você entenda, para que o propósito de Deus cumpra na nossa vida, cumpra na nossa casa, na nossa família. Quem eu sou e para que eu vim. Então, eu já pedi, né, para abrir 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17. Vamos lá. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas ou velhas, depende da tradução, já se passaram, eis que tudo se fez novo, ou eis que surgiram coisas novas. Mas eu quero me ater somente na primeira parte desse versículo. Assim, quem está em Cristo, nova criatura é. Feche os seus olhos, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de nós estarmos aqui, ministrando a Tua palavra no temor e no tremor da responsabilidade que é. Senhor, eu me coloco agora como dependente do Senhor, e que a Tua palavra venha restaurar os nossos corações, que a Tua palavra seja lançada, Pai, sobre a terra dos nossos corações, e que o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, prepare cada terra, para que essa semente não se perca, mas ela cumpre o propósito pelo qual ela foi designado. Que essa palavra nesta noite venha nos alinhar, venha nos restaurar, venha nos libertar, venha nos santificar. Que esta palavra, que a Tua verdade seja estabelecida sobre as nossas vidas nesta noite. Porque como diz a Bíblia, quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. E que nesta noite sejamos libertos para viver algo novo em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como eu comentei, nós precisamos entender o propósito que Deus tem para nós. E o tema dessa palavra é uma vida no propósito. Não uma vida com propósito, né?
mas é uma vida no propósito. Por quê? Porque cada um de nós existe um propósito guardado em Deus para cumprir na nossa vida. Cada um de nós existe um desígnio, um caminho. Salmo 139 diz que todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. E aí, quando eu medito nesse salmo, eu fico pensando o que está escrito no livro de Deus para Leia. O que está escrito no livro de Deus para Dilson, o tempo que ele vai viver na terra. O que está escrito no livro de Deus para a irmã Nilza, para a Fátima, o quê? Você já parou para perguntar isso? O que está escrito no livro de Deus para a minha vida? Porque lá no Salmo diz que mesmo quando nós éramos informes, sem forma alguma, no ventre da nossa mãe, Ele já sabia de todos os nossos dias. Todos os nossos dias. Ele já sabia a luta que você ia passar, como seria a sua infância, como seria sua vida de adolescente, sua juventude, sua vida adulta. Ele sabe de todas as coisas. E o que cabe a nós é vivermos esse propósito. O problema é que nós viemos para Jesus, aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador e continuamos na nossa vida sem entender o propósito que Ele tem para nós. Diga assim, eu tenho uma vida no propósito. Qual o propósito? Aquilo que Deus tem para você. E eu te pergunto nessa noite, e eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo. Quem sou eu? Quem é você? Se hoje eu pudesse sentar com cada um aqui e perguntasse, quem é você? Quem é o apóstolo Adilson? Eu vou descrever o apóstolo Adilson daquilo que eu compartilhei, que eu vivi com ele no tempo que nós congregamos juntos. Muitos aqui não me conhecem, vocês vão me definir de acordo com o que vocês estão vivendo aqui agora. Mas eu quero que você responda para você mesmo, quem sou eu? Quem sou eu? Eu brinco muito lá na igreja, né? E os adolescentes falam muito isso. Quem sou eu na fila do pão? Quem é você? E qual é a sua identidade? Quando eu entendo quem sou eu, isso me remete, isso é definido pelo modo de vida que eu levo. Aquela pessoa ali, nossa, aquele ali é devedor, aquele ali é mal pagador, aquele ali é uma bênção, aquele ali é um bom pai, é um bom marido, é um bom crente, é um bom pastor. Quem define quem eu sou é o modo de vida que eu levo. E o que define a minha identidade é definido por onde é a minha origem, da onde eu vim. Quando nós olhamos isso no mundo natural, né, nós identificamos as pessoas da onde ela veio pelo sotaque, não é assim? Pela maneira de falar, pelos gostos, pela cultura. Mas eu quero remeter isso à nossa origem em Deus. Quem é você e qual é a sua identidade? Quem é você é definido por como você vive. E qual é a sua identidade é definido da onde você veio, qual é a tua origem, qual é o teu DNA, da onde você veio. E nós precisamos entender e saber o que é isso na nossa vida, como cristão, como crente, como evangélico. Seja lá o termo que a sociedade usa para nós, mas eu preciso entender quem eu sou, qual é a minha identidade e para que eu venho. Para que você veio? Hoje nós vivemos um tempo de muito glamour, de muitas coisas que é vivido na internet, mas pouco na essência. Muita aparência, mas pouca essência. Muito discurso, mas pouca verdade. O apóstolo Adilson pode concordar comigo e muitos irmãos que congregou há muitos anos conosco, há 20 anos atrás. Hoje é um tempo de nós ouvirmos as melhores pregações na internet. Você tem para escolher.
Os melhores pastores, teólogos que pregam. Eu particularmente gosto de ouvir alguns, não todos, eu sou seletiva, mas gosto de ouvir alguns em específico. E é o tempo mais que a internet nos dá essa possibilidade, mas é a igreja de Jesus mais fraca desse tempo. Falo isso com propriedade porque eu estou dentro da igreja desde os meus 8 anos de idade. É um tempo de mais revelação da palavra, mas é um tempo de uma igreja mais enfraquecida. Onde está o erro? Em nós. Eu preciso entender quem eu sou e qual é a minha identidade. Quando eu falo para você qual é a sua identidade, não é o que você representa aqui na terra, mas é aquilo que Deus designou para você desde quando te formou. E aí, quando nós lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, primeira parte do versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E eu preciso entender, quem está em Cristo, precisa haver uma mudança. Diga assim, aquele que está em Cristo precisa ter uma mudança. Não é somente uma mudança de comportamento pautada em regras. Agora eu sou crente, eu não bebo mais, eu não fumo, eu não vou para balada, eu não faço isso. A vida do cristão não é pautada numa conduta de regras. Eu não posso, eu não devo, eu não faço. Não é isso. Não. Viver uma nova vida em Cristo não é ter uma religião, não é ser crente. Jesus não te chamou para ser crente, sabia disso? Depois você vai entender. Viver uma vida em Jesus de mudança não é pertencer a uma determinada igreja. Não é estar no hall de membros da igreja tal, da igreja X, da igreja Y. Nessa pandemia, muitos que estavam apegados a uma estrutura de igreja não suportou a pandemia e os cultos online, porque ele estava apegado a isso, apóstolo, a uma estrutura, a uma regra, a um protocolo. Mas aqueles que estavam enxertados em Jesus e que entende o seu propósito, o que é a igreja na terra, pode ser o culto online, pode ser o culto presencial, ele está firme na rocha em Jesus. Porque ele entende quem ele é e qual é a identidade dele. E aí quando o governo, quando as autoridades começaram a liberar os cultos presenciais, né, de forma gradual, esses que entenderam os primeiros, eu preciso ir para a igreja. Eu preciso ir para a igreja, eu preciso ir para a igreja. Eu posso ir, lá a gente teve que fazer uma listinha, né? Tem que fazer 30% da capacidade. E aí os mais fominha de Jesus eram os primeiros. Bispo, eu estou lá. Porque entende o propósito daquilo que o chamou, da vida de Cristo. Então, ter uma vida transformada em Jesus não é somente uma mudança de comportamento pautada em regras. Não é ter uma religião, ser crente, não é pertencer a uma determinada igreja. E isso muitas vezes é tão enraizado na nossa mente, isso em pertencer a uma igreja é tão enraizado nas nossas condutas, na nossa cultura cristã, que se torna até rival. A igreja tal é melhor que a igreja tal. Misericórdia. Porque lá no céu não vai ter isso, né? Lá no céu nós vamos estar juntos, unânimes, louvando a igreja de Cristo. Não vai ser a Batista Amar, não vai ser a Quadrangular, não vai ser o Ministério Efratá, vai ser a igreja de Cristo lá na glória, resplandecente. E nós precisamos entender isso.
Mas ter uma nova vida em Cristo em mudança é uma vida de transformação da nossa natureza. Uma nova vida em Cristo. Quando nós lemos aqui, quem está em Cristo, nova criatura é uma mudança, é uma transformação da minha natureza. Diga assim, eu preciso. Diga mais forte, eu preciso ter uma mudança na minha natureza. A Bíblia fala que aquele que pecava não peca mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, porque houve uma mudança na natureza dele. Eu não faço porque eu não posso, eu não faço porque eu não quero. Quantas coisas talvez você não faz porque você não pode? Porque se o apóstolo vê, não, eu não faço porque eu não posso. Eu não faço porque eu não quero. Porque a minha natureza foi transformada. Eu não preciso mais disso. Eu não tenho mais essa essência. Jesus mudou a minha vida. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquilo que eram os meus hábitos anteriores não são mais. As coisas velhas, os hábitos velhos foram embora. Eis que tudo se fez novo. O nosso pastor, o apóstolo Vinícius, que nos cobre, ele é manso, né, amor? Eu falo para ele que o cajado dele tem pompom, porque até para dar bronca, ele é leve. E ele fala, você me denigre desse jeito, falando que o meu cajado tem pompom. Tem, porque você para dar bronca. E aí ele falando que antes dele se converter, ele andava armado. Não podia ninguém falar com ele, que era um risca-faca. Eu falei, não dá para acreditar que isso era assim. Porque ele é tão manso hoje. E aí a gente vê a transformação da natureza. E eu te pergunto hoje, Jesus nos pergunta, o Espírito Santo nos pergunta nesta noite, a minha natureza foi mudada? A nossa natureza foi mudada? Como que é a tua natureza? Ainda ressuscita, né? Nós fomos batizados e estamos lá, desceu nas águas, sepultou o velho homem, mas tem hora que a gente ressuscita ele. Na hora do perrengue, na hora do estresse, faltou o dinheiro, teve um problema familiar, teve uma indisposição no trabalho. Parece que aquele homem que você deixou, aquela mulher que você deixou lá no tanque do batismo, se levanta. É assim? Você já teve essa experiência? Ou só eu? Ou só lá a Igreja Batista Amar? Mas nós precisamos ter uma natureza transformada. Isso sim nos faz entender quem eu sou em Cristo e qual a minha identidade, da onde eu vim. Da onde eu vim? Por que eu vim? Por que eu estou aqui? Bispo, eu já sofri tanto, minha vida foi tão difícil e eu vim só para sofrer. Mentira do diabo. Então meu sofrimento? Não, é porque você não estava em Cristo e você não entendeu que tudo isso contribuiu para o teu bem. Tudo isso. Porque a Bíblia diz que aqueles que amam o Senhor, todas as coisas contribuem para aqueles que amam o Senhor. Até o deserto, até os vales, até as dificuldades, elas contribuirão para viver, para trazer para você propósitos e bênçãos de Deus para você. Mas nós precisamos ter uma vida transformada, igreja. Nós, nos últimos meses, temos sido bombardeados por escândalos no meio cristão. E é cumprimento da palavra, Jesus está às portas. Leia a Bíblia e você vai ver. Acredito que você aqui tem um mestre aqui, então você já viu essa parte da palavra de Deus. Que os escândalos viriam. E aí talvez muitos falam, mas bispa fulana, bispo fulano. O meu, a energia certa é perfeita, Jesus. A
A minha medida certa se chama Jesus Cristo. Ele foi perfeito em tudo que ele fez. E foi ele que morreu na cruz do Calvário um dia. E ressuscitou ao terceiro dia. E me elegeu como filha. Tigre. O triste porque muitos oportunidades pensam. Que se levantem aqueles que vão levar a palavra e determinar o modelo de Jesus sobre essa terra, sobre a tua casa, sobre a tua família, onde você está, onde você se relaciona, que você possa manifestar o modelo de Jesus através da sua vida. Nós precisamos disso. E quando é que eu manifesto o modelo de Jesus, apóstolo? Quando eu fico pregando? Não. Quando eu abro minha Bíblia e falo para quem está trabalhando comigo, ó, você precisa se converter, senão você vai para o inferno. É aí? Não. Eu manifesto o modelo de Jesus quando há uma transformação da minha natureza. E as pessoas conseguem enxergar isso no meu tratar, no meu falar, no meu agir, no meu dizer, nas minhas ações, nas minhas reações, nas pequenas coisas, no dia a dia, com os nossos filhos, lá na nossa casa, lá na nossa família, porque na nossa casa nós somos quem nós somos. Na igreja está todo mundo bonitinho, arrumadinho, cantando, levanta a mão, glória a Deus, aleluia, fala em línguas. Mas em casa, quem sou eu? Minha natureza foi tratada? Eu tenho uma pequena de 5 anos, e aí quando eu estou brava com ela, Ana Luísa, ela fala, ixi, tá nervosa? Ela fala assim para mim, tô nervosa, apruma aí. Mas quem nós somos? Quem nós somos aonde ninguém vê. Quem eu sou aonde o meu apóstolo não vê. Quem eu sou aonde minha esposa não vê. Quem eu sou aonde o meu marido não vê. Quem eu sou aonde os meus filhos não veem. Quem sou eu? Qual é a natureza que eu manifesto aonde ninguém me vê? Igreja, é simples viver o reino. A gente que dificulta. Porque a gente cria atalhos, a gente cria dogmas para nós mesmos, nós criamos as nossas regras, as nossas leis, de acordo com aquilo que convém para nós. Mas eu preciso ter uma transformação, porque se eu estou em Cristo, nova criatura, criatura vem de criação, foi reformulado, o DNA mudou o DNA, mudou a natureza, mudou a forma. Você pega um porquinho, lava ele, leva para sua casa, pega um porco, tira ele da lama, leva para sua casa, dá um banho nele, passa no pet shop, passa perfume, colônia, o que você quiser com o porquinho. Dá comida boa para o porquinho. Aí, na oportunidade que você tiver, solta ele. Põe lá um negocinho no quintal de lama. E um lugarzinho limpinho. Para onde ele vai? Para a lama. O que ele vai querer comer?
o resto de comida, porque é a natureza dele. Então, muitas vezes, não adianta nós virmos para a igreja, aceitarmos a Jesus, nos envolvermos nos dons, se não temos uma natureza transformada nos frutos do Espírito. Muitas vezes nós estamos preocupados em desenvolver os nossos dons, os nossos talentos, mas não temos a mínima preocupação de deixar o Espírito Santo de Deus desenvolver em nós os frutos do Espírito. Porque dom é uma coisa, fruto é outra. Por isso que naquele dia Jesus vai falar, eu não te conheço. Mas eu operei milagre, eu cantei, eu evangelizei, eu ganhei uma nação. Olha, eu orei, o paralítico levantou. Eu não vos conheço. E a Bíblia diz que ele vomitará o morno. Quem é esse? É aquele que ele tem talento, ele até se movimenta no corpo nos seus talentos, mas não há fruto do Espírito. Algo que eu sempre ministro lá na igreja. Eu falo, você pode ser um intercessor, você pode ser um levita, você pode ser um pastor, você pode ser o melhor pregador. Não abra mão de ser filho. Não abra mão de ser filho. Jesus, ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho por amor a esse mundo, para nos restaurar, não para me tornar uma boa pastora, não para me tornar pastora de uma baita igreja, mas para me regenerar e me tornar uma filha. E aí, em resposta a esse amor, eu me dedico para que eu cumpra o propósito que ele tem na minha chamada. Mas o meu primeiro lugar nele é de filha. Filha. Quantas vezes eu chego na igreja e falo, eu queria ficar sentadinha hoje como filha. Ali no cantinho com o pai, só eu e ele conversando. Porque é o melhor lugar, enquanto às vezes muitos ainda desejam e têm necessidade da plataforma. Quando eu entendo que eu sou filha, eu só quero uma cadeirinha no canto. A plataforma, o púlpito, o altar, o microfone, ele se torna secundário. Ele se torna só uma resposta que eu preciso dar de amor à chamada que ele colocou na minha vida. Mas antes disso, há uma posição muito maior no reino do Espírito. Eu sou filha. E é isso que a gente precisa entender. E quando há essa transformação da nossa natureza, qual é a tua natureza? Povo nordestino, minha família é da terra, da terrinha. Então fala, a natureza daquela menina é assim, vocês já ouviram falar assim? Natureza daquele ali é triste. Ô naturezinha. Meu pai fala assim, ô naturezinha. Qual é a tua natureza? A nossa natureza precisa ser transformada em Jesus. Qual é o teu modelo? O meu modelo é Jesus. Muitas vezes nós nos decepcionamos, como a apóstola que orou. Quantas pessoas decepcionadas com líderes, quantas pessoas decepcionadas com pastor. Infelizmente tem isso. Mas, querido, eu te peço, o modelo perfeito é Jesus. Quando eu olho para ele, eu entendo que ele é o meu modelo perfeito. Eu vou ter graça e amor para suportar as limitações daqueles que estão ao meu redor. Mas quando eu não entendo que ele é o meu modelo perfeito, a limitação do meu irmão me fere, me esfria. E o problema está no irmão? Não. O problema está em você, que você tem que olhar para Jesus. Sabe que lá na igreja, às vezes eu ministro para uns de perto e falo assim, o diabo se levantou, colocou uma contenda. Tem contenda que não é o diabo. É o próprio Deus. Para testar o nosso coração. Perdão, tolerância, amor. Sabia disso?
Às vezes lá na intercessão, vamos guerrear. Não, tem coisa que não é para guerrear, não. É o próprio Espírito Santo para ver o quanto você tem domínio próprio, quanto você ama seu irmão, ama aquele mais difícil, ou você só ama a sua rodinha de amigos. Tem coisa que é o próprio Deus que permite. Hoje, infelizmente, nós estamos na era de muitos crentes que querem desigrejados, porque se decepcionaram. Se decepcionou com o líder, com a instituição, com o pastor. Se decepcionou com o corpo, com a igreja. E fala, eu não preciso, eu fico na minha casa. Jesus não vem buscar um crente. Jesus vem buscar uma igreja. Porque aqui, nós aprendemos a amar. Aqui nós aprendemos a perdoar. Aqui nós olhamos o defeito do irmão e te incomodou, você vai orar. Você fala, Jesus está me incomodando, me ajuda, eu estou na carne. Quando eu olho para aquele irmão, a ira me sobe, o problema é o irmão. Não, é você, vai orar. Jesus está mostrando a sua natureza ainda adâmica. Não em Jesus. E aí quando você é confrontado por isso, quando nós entendemos que eu preciso ter uma transformação, uma nova vida em Cristo, eu vou para o meu quarto orar e falo, Jesus, me ajuda. Senhor, eu quero amar aquele irmão, eu quero perdoar aquele irmão, eu libero perdão para ele, até que Jesus transforma o teu coração e a tua natureza. E daqui a pouco você olha para o irmão e fala, nossa, eu amo esse irmão, até que ele não é tão chato assim. Mas quando eu não entendo que a minha natureza precisa ser transformada, eu acho que o problema é só meu irmão, nunca sou eu. Diga assim, eu preciso ter uma natureza transformada. E aí, pastor, a culpa é do líder tal, a culpa é do líder de louvor, a culpa é do líder do diaconato, a culpa nunca é nossa. Isso é raiz lá do Éden. Quando Deus foi falar com a serpente, não tinha mais ninguém ali, ela tinha que assumir a culpa. E aí nós precisamos, ali quando nós vemos essa atitude de Adão, e quando Deus desce no jardim e fala, Adão, o que aconteceu? E aí mudou todo o propósito que Deus tinha naquele lugar. Mudou o propósito daquele tempo. Mudou o propósito naquela era, mas não mudou o propósito da eternidade. Mudou o propósito para Adão, para Eva. Mas sabe o que eu acho mais lindo dessa passagem? O que arde meu coração, apóstolo, é que Deus, quando Ele vê aquela situação, Ele formou o jardim, Ele deu o jardim para Adão cuidar, tudo lindo, maravilhoso, e aí Adão vacilou. Comeu do fruto que não deveria comer. E aí Deus já desce com o segundo plano. E aí ele vira para a serpente e fala aqui, olha aqui, Satanás. Eu imaginando esse diálogo lá no céu, lá no Éden, desculpa. Olha aqui, Satanás. Você seduziu a mulher, mas do ventre dela vai sair a semente que vai esmagar a tua cabeça. Sabe o que eu vejo? O amor de Deus de resgate. Sabe, o plano ali parece que foi falido. O plano parece que, acho que Satanás olhou e falou assim, consegui. Eu desci lá do céu, desci com o terço dos anjos. Ele montou um mundinho perfeito aqui para o homem, mas eu vou lá e vou estragar tudo. Então acho que quando Satanás viu aquele cenário, ele falou, ganhei, consegui. Coloquei sobre a humanidade um jugo, o pecado, a condenação do inferno. Vão tudo morar comigo na eternidade. Aí Deus dá a última cartada naquele lugar, naquele Éden, naquele diálogo. Olha aqui, Satanás, do ventre da mulher sairá a semente que esmagará a tua cabeça. Acho que ele não entendeu nada. E ele ficou por anos aguardando aquilo. Aí vem Jesus, morre, nasce, e aos 33 anos, morre na cruz do Calvário. Eu acho que o diabo pensou de novo, matei, ganhei, venci.
E aí ao terceiro dia, a pedra do túmulo rolou e o meu Jesus ressuscitou, rasgando o escrito de dívida que era para mim e para você, rasgando a minha e a sua condenação eterna para o inferno. Primeiro propósito, ele me reconciliou com Deus. E aí o que Adão deixou de viver, que todas as tardes Deus descia no Éden e falava com Adão, aquilo que Adão perdeu, através de Jesus, eu e você fomos reconciliados. E a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, ou seja, eu e você temos acesso ao Pai. Eu e você, não precisa ser na igreja, não precisa ser numa campanha, pode ser dentro do meu quarto, pode ser lá no meu trabalho, pode ser lá no banheiro, pode ser em qualquer lugar, porque Deus não se prende a uma dimensão natural. Deus, ele é eterno, ele é pleno, ele é completo. Eu e você temos acesso. Jesus veio e nos reconciliou com o Pai. Isso é pouco. Jesus veio e te reconciliou com o Pai. Quando nós lemos Gênesis e vemos Deus descendo no Éden todos os dias, você fala, que lindo. E eu te revelo algo, Deus deseja descer no teu Éden todos os dias. Ele tem descido. Você tem esperado Ele como Adão esperava todo fim de tarde. Sentado, Ele vai descer. Você tem esperado isso? A expectativa era de Adão todas as tardes, mas hoje a expectativa é de Deus. Eu quero descer, eu quero me manifestar. O véu foi rasgado, o véu foi rompido, o acesso foi religado, mas eles estão tão distraídos com tantas coisas, eles ainda têm uma natureza que precisa ser transformada. A expectativa é em Deus e não em nós. Como o apóstolo aqui falou, uma sede. Uma sede, uma sede, uma sede. Quando Davi pecou, ele caiu e o profeta Natan foi confrontá-lo. Ele não pediu reino, ele era rei já. Um homem muito bem conceituado e respeitado na nação de Israel, em todos naqueles povos. A única coisa que Davi pediu, não me tire a tua presença. Eu não faço questão do reino, eu não faço questão da minha reputação, mas não tire de mim a tua presença. Jesus te reconciliou, você tem acesso a Deus. Diga assim, eu tenho acesso a Deus. Então a tua oração é poderosa. O teu clamor é poderoso. Não é a oração da bispa que é poderosa, não é a oração do apóstolo que é poderosa. A tua oração é poderosa porque você é filho e você tem acesso ao Pai. Eu costumo dizer que eu me relaciono com a Trindade diferente. Tem coisa que eu peço pro Pai. Filha, Pai, eu preciso disso, Paizinho. Senta aqui, vamos conversar. Eu preciso disso. Pai, eu preciso dessa resposta. Eu tive uma experiência muito linda. Uns 3 meses atrás. E eu fiz uma oração em secreto para o Pai. E eu falei, Senhor, eu preciso dessa resposta essa semana. Deu 3 dias, o Fábio me liga chorando. Ai, Jesus fez isso, não sei o que. Eu falei, Paizinho, obrigada. Foi a resposta do Pai. Com Jesus, é quando o negócio está pegando fogo, que os cão tá querendo arrebentar, e aquela luta, e aquela guerra. Eu falo, Jesus, desce com a tua espada e arruma aqui tudo isso, manda esses cão embora. E o Espírito Santo, quando eu preciso me converter, Espírito Santo, trata meu coração. Muda aqui essa natureza que ainda não foi transformada em Jesus. É assim. Você tem 3. Às vezes a gente fica reclamando, ó vida, ó céu, ninguém liga para mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Ai, Jesus, meu querido, você tem a Trindade para você. Você tem acesso à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O que mais você precisa? É Ele. Segundo, Ele me reconciliou com Deus.
Segundo, ele me tornou filho. E aí eu te respondo, você não foi chamado para ser crente. Você foi chamado para ser filho. Crente todo mundo é, sabia? Até o diabo. Porque ele conhece a Bíblia de capa a capa. Ele sabe tudo. Quando ele foi confrontar Jesus no deserto, ele usou o quê? A Bíblia. Até o diabo é crente. Eu vou ser crente? Eu não. Eu sou filha. Jesus veio e me reconciliou com Deus e me colocou na posição de filha. Eu sou filha. Você pode dizer isso com todo gosto. Eu sou filho. Quem é teu pai? Quem é? Quem é teu pai, querido? Ah, impossível para esse Deus? O Deus que criou todas as coisas? O Deus que formou todas as coisas? É esse o teu pai? Diga assim, eu tenho um pai. Como diz a Ana Luísa para mim, mãe, você é top. A gente pode falar, pai, você é top. Desfrute disso. E aí nós entendemos o propósito pelo qual nós estamos aqui, o propósito pelo qual Jesus nos chamou e o propósito pelo qual nós vamos viver. Ele nos reconciliou, ele nos tornou filho, e quando eu sou filha, eu revelo a identidade do meu pai. Lá em casa nós somos em 3, o apóstolo Adilson conhece as 3. Eu sou a única mais parecida com meu pai. Fábio fala que até o andar é dele. Eu ando igual meu velhinho de 80 anos. Forte. Porque quando nós assumimos a identidade, alguns conhecem aqui, quando nós assumimos a identidade de filho, nós revelamos o nosso pai. E ele fica todo orgulhoso, né? Às vezes ele vai lá no trabalho, o pessoal, nossa, é a sua cara. Aí ele fica todo. É a sua cara, seu pai. Eu, né? Você é a cara do seu pai, enfim. Quando nós temos a identidade, revelamos o nosso pai. Quando você lê os 4 evangelhos, você vê que Jesus apontava para quem? Para o pai. Eu mostro o pai. Eu vim por causa do pai. Eu cumpro o chamado do pai. Então, quando você entende que Jesus reconciliou você, religou você em Deus, e que através do sacrifício da cruz do Calvário, ele te tomou como filho, te elegeu como filho, herdeiros e co-herdeiros do reino dele. E aí, quando eu entendo e assumo isso, essa transformação na nova vida em Cristo, eu revelo a identidade do meu pai. Por onde eu vou? Talvez você chegou aqui hoje e falou, bispo, minha casa é um inferno. Revele a sua identidade no pai. Bispo, o meu trabalho está terrível. Eu estou com uma perseguição lá terrível. Revele a identidade do seu pai. Bispa, olha, eu estou passando uma luta na minha vida, uma crise, eu perdi um emprego, essa crise, a pandemia. Querido, revele a identidade do seu pai. O problema é que quando nós atravessamos as circunstâncias, como nós passamos as lutas, nós revelamos a nossa natureza. Eu costumo dizer que no deserto tinham 2 tipos de pessoas. E aí você se identifica quem você seria. Lá no trabalho esses dias, no período de fevereiro até abril, é muito tenso, é muita correria e é aquele estresse. E aí alguém brincou e falou assim, aqui está parecendo o deserto de Moisés. Aí o rapaz que não é cristão falou assim, a gente foi identificando, quem seria fulano, quem seria cicrano, e a Leia, quem seria? Ia pôr ordem na bagunça. Falei, amém. Ainda bem que eu não estou na ala dos murmuradores. Mas no deserto tem 2 pessoas. Tinham 2 pessoas, aqueles que falavam, maná de novo. Não aguento mais. Porque eles foram reclamar para Moisés, não aguento mais maná, não aguento mais codorniz. Olha, você tirou a gente do Egito, era melhor a gente escravo comendo cebola do que nesse deserto. Esse era um. Não aguento esse sol, não aguento esse frio da noite.
Aí tinha o outro. Maná. O pão que Deus trouxe do céu. Mais um dia as misericórdias de Deus se renovou. Estou rumo à terra prometida. Menos um dia no deserto, mais um dia perto da promessa. Deus, obrigado pelo maná que o Senhor me deu. Quem é você no deserto? Só que tem uma triste notícia. O que reclamou, morreu no deserto. Mas o que agradeceu por cada milagre, conquistou a terra prometida. Chegou ao propósito, cumpriu o propósito, findou a carreira debaixo daquilo que Deus tinha para a vida dele. Quem é você? Manifeste a natureza de Jesus. Eu falo que o que mostra quem somos e quem nós somos não é como agimos, é como nós reagimos. Porque agimos no natural muitas vezes. Quando tudo vai bem, está tudo bem. Mas quando aparece uma lutinha, como nós reagimos? Como? Igreja, nós precisamos ter uma natureza transformada em Jesus. Hoje talvez você fale, bispo, eu estou numa luta. Transforme o lugar que você está através de Jesus. Jesus veio ao terceiro dia, ressuscitou, ficou 40 dias com o discípulo aqui na terra. E aí quando ele subiu aos céus, ele falou, eu vou deixar aqui para vocês. Vocês não vão ficar sozinhos não. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo de Deus, eu habitando dentro de vocês. E vocês, se vocês creem, vocês vão fazer obras muito maiores do que as minhas. Então eu quero que você tome posse disso, querido. Tome posse da natureza de Jesus na tua vida, na tua casa, na tua família. E que você, em nome de Jesus, se levante nesta noite, nesse propósito, nesse posicionamento. Manifeste a sua identidade do céu. E aonde você estiver, aquilo vai ser transformado. Não permita que as circunstâncias te transformem. Mas permita que você transforme a circunstância. O processo particular que eu passei na minha vida, teve pessoas que falavam assim, nunca imaginei que você passou por isso. Porque eu nunca vi uma palavra de murmuração na sua boca. E eu falo assim, porque a minha fonte era Jesus. Não era o problema, era Jesus. Eu me alimentava dele, eu comia do pão dele, eu bebia da água dele, pastor Adilson. Então aquilo não transformou a minha vida, aquilo não transformou, muito pelo contrário, aquilo fez eu viver aquilo que eu sou hoje em Deus. Porque quando as circunstâncias eu não consigo mudar, sabe para onde eu vou? Para Jesus. Eu corro para ele. E eu falo, Jesus, essa guerra não está no meu nível. Entra lá. É assim. Transforme o ambiente onde você está. Como bispa, revele a tua natureza em Jesus. Você só vai conseguir viver uma vida plena em Jesus quando a natureza dele viver dentro de você. Você não vai fazer porque não pode. Você não vai dizer porque não pode. Você não vai agir porque não pode. Você não vai fazer porque a tua natureza foi transformada em Cristo Jesus. E aí você vai poder dizer como Paulo disse, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, você não vai achar mais nada de Paulo aqui, é só Jesus. Quando as pessoas olharem para você, vai ver Jesus. Quando teu filho olhar para você, vai ver Jesus. Quando teu marido olhar para você, vai ver Jesus. Quando teu chefe olhar para você, vai ver Jesus. Quando as pessoas que estarem ao teu redor olhar para você, vai ver Jesus. Porque a tua natureza foi transformada nele. E aí, para fechar, esse versículo, eu acho que é um versículo que mais precisa ser manifesto nesses dias sobre a igreja. Romanos 8. Versículo 19. Porque há uma expectativa da revelação dos filhos de Deus.
Há uma expectativa no mundo, querido. Há uma expectativa na natureza. Há uma expectativa das pessoas, da revelação dos filhos de Deus nesse tempo. Enquanto a mídia mostra as coisas mais terríveis, enquanto a mídia mostra o pecado dentro da igreja, que se levantem os filhos de Deus nessa geração, que transforma a tua casa, os teus filhos, a tua família, a tua igreja. O problema é que a gente quer conquistar o mundo e não conquistou nem o nosso. O problema é que às vezes nós queremos ser pastor da igreja, mas não somos da nossa casa. Muitas vezes queremos ser intercessor da igreja, mas não é da nossa casa. Muitas vezes queremos ser um bom exemplo na igreja, mas eu sou péssimo dentro da minha casa. Então, querido, se levante nesta noite como filho e que aonde você vive, a expectativa das pessoas aonde você vive, possa ver a revelação de um filho de Deus. É isso. É isso. Quem você é e qual é a sua origem. Eu acredito que a sua resposta no final desta palavra foi diferente do início. Para você entender a tua origem. Para você entender para que você veio. Por que você veio e para que você veio. Se coloque de pé. Diga assim: eu sou filho com a natureza transformada em Jesus. Não é pelo muito falar, mas é por aquilo que você vai demonstrar. Falar, eu costumo dizer isso na igreja, até papagaio fala. Treina lá o papagaio. Jesus é o Senhor, ele vai falar, Jesus é o Senhor. Mas ele não tem entendimento daquilo. Mas quando eu declaro que Jesus é o Senhor, eu estou falando, Ele que manda. É Ele que manda, é Ele que manda. Eu não posso ir para a direita sem perguntar para Ele. Eu não posso ir para a esquerda sem perguntar para Ele. Eu não posso tomar uma decisão sem perguntar para Ele. É Ele que manda. Ah, Ele colocou um cabresto na sua vida, bispa? Não. É porque a vontade dEle, para mim, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu e o Fá, a gente está se preparando para casar e a gente procurando algumas coisas. E há uns 2 meses atrás a gente teve uma resposta negativa. Eu fiquei triste. Falei, poxa vida, Jesus, Senhor. E fiquei triste. O Fá, vamos orar. E, enfim. Aí a gente, falei, Senhor, fiquei triste. Aquele dia eu fui para a igreja triste, chorei no carro, desci. E aí o Fá ainda tentou amenizar. Não, vamos fazer assim. Enfim, passou. E aí essa semana a gente teve uma resposta da mesma negativa, com o mesmo propósito na primeira vez que nós tivemos uma resposta negativa. Só que uma resposta de uma coisa bem melhor. Que era aquilo que a gente desejava, mas que aos nossos olhos não dava. Falava, não dá. Aí Jesus falou, tá vendo? Eu conheço todas as coisas. A minha vontade é boa, perfeita e agradável. Então, quando eu falo, Ele é meu Senhor, e eu não posso tomar uma decisão sem a vontade dEle, é porque, não porque eu sou escrava dEle, é porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E eu vou desfrutar disso. Que você nessa noite entenda isso. Quem você é em Jesus. Qual é a sua identidade? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. A igreja é você. O diabo está prevalecendo lá. Se levante, meu filho. O diabo está, bispa, minha casa, meu serviço. O diabo está levantando lá. Se levante você. Porque na autoridade de Jesus diz que se ele veio por um caminho, os anjos abrem 7 para ele vazar. É um posicionamento meu e seu. Que Jesus já conquistou lá na cruz do Calvário. Nós já estamos assentados com Ele. Nas regiões celestiais. O posicionamento é meu e seu. Senhor,
diante dessa palavra nesta noite. Nos ensina, Pai. Nós precisamos realmente levantarmos como igreja de Cristo, não como uma denominação, mas como igreja de Jesus na terra. Nós precisamos nos levantar como igreja de Cristo, que manifesta o Pai, que manifesta uma natureza transformada, que quando as pessoas olharem para nós, vão ver Cristo, que quando as pessoas olharem para nós, nós seremos uma porta de salvação, através de uma natureza transformada em Jesus. O desesperado vai olhar para nós e falar: ele tem Cristo, eu quero. O faminto vai olhar para nós e falar: ele tem Cristo, eu quero.